Fizemos uma matéria especial sobre essa história da base corintiana. Vamos ver. Não tem segredo. Com a crise financeira e a impossibilidade de contratações, a solução do Corinthians está no próprio clube. Você parar e pensar o que o torcedor pode esperar desse Corinthians, um Corinthians que vai passar por uma reestruturação, uma reconstrução de time. Eu já falei na entrevista, usando os atletas da base, porque é necessário nesse momento. Tanto é que Wagner Mancini já está colocando a molecada para treinar com o elenco profissional. O técnico vai observar os garotos para definir quem fica no grupo. Entre eles estão os meias do Sub-20 Matheus Araújo, que marcou 8 gols e deu 7 assistências em 2020. E Vitinho, que era capitão do time e também marcou 8 gols na temporada passada, com direito a 7 assistências. E quem também pode ter uma chance no profissional é o atacante Cauê do Sub-20, jogador bastante comparado ao veterano Jô, pela estrutura física e o estilo de jogo. Em 2020, Cauê marcou 7 gols em 25 partidas disputadas e é um nome pedido pela torcida desde a saída de Mauro Bocelli do grupo principal. Que a base é solução, ainda mais para quem investe nela, é inegável. O Santos atual, afundado na crise financeira, chegou a uma final de Libertadores com um elenco cheio de garotos. Mas quais os riscos de colocar a molecada na fogueira? O Corinthians de 2007, endividado 2 anos após o polêmico fim da era MSI, precisou jogar os campeonatos daquela temporada com jogadores mais modestos do mercado e atletas da base como Dentinho, Lulinha, Everton Ribeiro e companhia. O desfecho da época não foi bom. Rebaixamento para a segundona do Brasileiro. Agora o desafio é apostar na base e desinchar um elenco com muitos jogadores que ainda não deram a resposta esperada no clube. Com a volta de nomes emprestados, o elenco do Corinthians pode chegar a mais de 50 jogadores. Negociações, trocas e dispensas serão necessárias para um clube que tem o imenso desafio de se reestruturar financeiramente e dar uma boa resposta esportiva. Já não é segredo para ninguém que a paciência da fiel torcida será fundamental nesse processo. Mas é importante que o torcedor entenda isso, entenda que essa reestruturação, ela depende muito do torcedor. Kulang, a base pode ser uma salvação para o Corinthians? Fala, meu caro Flávio. O jogo que eu vi hoje contra o Bragantino, apareceram vários meninos da base. Eu até anotei aqui, porque alguns eu não conhecia. Por exemplo, o Gabriel Pereira é conhecido, entrou no jogo, durante o jogo. Depois você tem lá o Cauê, que, como disse aí o nosso Jonas, é muito parecido com o Jô, tem o biotipo do Jô, né? Mas também não jogou nada. O Rodrigo Varanda entrou desde o começo, fazendo a dupla diária, junto com o Léo Natel. E aí você vai falar para mim, você gostou do Rodrigo Varanda, que foi aquele que jogou mais tempo? Eu vou dizer para você que sim. O menino mostrou boa vontade, correu demais, voltou para marcar, é um cara alto, esguio, tem um bom passe, tem bom domínio de bola, mas não chutou a gol. Então, o Corinthians está promovendo os jogadores da base, e isso é bom, eu acho que é benéfico para o clube na situação que está, mas esses jogadores, eles não são ofensivos. Esse que é o problema do Corinthians. E o Corinthians tem uma defesa ótima. Por exemplo, o Cássio voltou a jogar aquilo que ele sabe, né? Ele pegou 2, 3 bolas hoje do ataque do Bragantino, uma do Claudinho e outra daquele menino que jogava no São Paulo, o Elinho, né, que eram quase gols certos. E ele acabou pegando, salvando. O Gil voltou a jogar bem, né, o Gemerson também. As duas laterais, o Bruno Mendes na direita, né, e o outro menino, o Lucas Piton, na esquerda, não comprometeram, souberam marcar e marcaram bem. E uma mudança tática que hoje aconteceu, que eu particularmente gostei, e tenho certeza que o Celso Cardoso vai gostar também. O que fez o nosso querido Mancini? Ele recuou o Cantillo para jogar mais de primeiro volante. Então agora não é mais o Gil que sai jogando, é o Cantillo, na maioria das vezes. E o Cantillo ou lança, né, ou dá o primeiro passe. Eu gostei do que eu vi. Eu gostei, eu achei bom. Agora, vai dar certo esse Corinthians assim?
Eu não sei, porque o Corinthians ele tem um nível de cobrança enorme, né? E os compromissos do Corinthians também são altíssimos, né? Tem dívidas aí que, na minha opinião, são impagáveis, né? Mas, enfim, vai ter que essa base funcionar, queira ou não. E isso vai muito do técnico Mancini e da diretoria. A diretoria tem que dar apoio para o técnico Mancini fazer esse trabalho. Nós estamos vendo aí um gol que foi anulado do Bragantino e com toda razão, porque o rapaz estava impedido, né? E o Corinthians acabou sendo, vamos dizer assim, se safou dessa, porque o Bragantino é um grande time de futebol, é um dos sérios candidatos ao título. E hoje, o Flávio, se você me permite me estender mais um pouco, o Casagrande, no comentário que ele fez, ele estava comentando pela Sport TV, eu vi o jogo pela Sport TV, ele disse o seguinte: hoje, em campo, quem está em campo? Quem é o time rico que está em campo? E o time rico que estava em campo era o Red Bull Bragantino, não era o Corinthians. Porque o Red Bull Bragantino tem uma estrutura fabulosa, né, que vem lá da Alemanha, ninguém melhor que você, Flávio, para falar sobre isso. E esse time do Red Bull Bragantino, está entrosadinho, certinho, só precisa de alguns apertos aqui e ali. Então, quer dizer, o futebol brasileiro está mudando, né? Nós temos 4 campeões brasileiros da segunda divisão, né? Então, o futebol muda, por bem ou por mal. Ou vai pela força ou vai pelo amor. É uma das duas coisas. Então, a saída para o Corinthians é a base. A base do Corinthians é boa? Não, não é. A base do São Paulo é melhor, a base do Palmeiras é melhor, a base do Santos é melhor. Mas, enfim, é o que temos para hoje. Temos que vender o almoço para poder jantar. É isso que está acontecendo com o Corinthians. O Red Bull lançou ontem um plano de sócio-torcedor, que é um negócio espetacular. Ele engaja o torcedor da cidade, além de mostrar todos os locais onde a Red Bull está, e inclui Bragança nisso. Você, por exemplo, se você quiser assistir o jogo, dependendo do plano que você compra, você tem um carro à sua disposição. Ele fez um convênio com o aplicativo, o cara vai te buscar em casa e te leva de volta, é de graça. Existe uma multinacional de investimentos que também é associada. Faculdade, a principal faculdade São Francisco, lá de Bragança, também é afiliada com o plano. É uma coisa de engajamento da sociedade com a cidade. Eu estou pensando em entrar nesse plano aí, que é muito legal. Os clubes ingleses fazem isso. Sim, mas é o que tem que fazer. Tem que ter uma mentalidade internacional, tem que ter uma mentalidade aberta. Só acrescentar uma coisa, o Chico falou de 4 campeões brasileiros na Série B, são 5. Guarani, Botafogo, Vasco, Cruzeiro e Curitiba. 5 campeões brasileiros disputando a segunda divisão. Acabou o jogo do Palmeiras, primeira semifinal, o Palmeiras ganhou por 1-0, teve porrada, teve de tudo lá. Campeão. Acabou 1-0 para o Palmeiras. Campeão da Copa do Brasil. Eu quero colocar uma situação para vocês que estão chegando agora, estamos discutindo o Corinthians. Surgiu uma conversa que o Cano poderia vir para o Corinthians, que o Vasco, segunda divisão, não sei se ele vai querer jogar. Seria uma boa, professor? No Corinthians? É. Eu acho que o Corinthians tem uma excelente defesa. Eu acho que o problema do Corinthians não é a defesa, não? Não, Cano centroavante do Vasco. Ah, tá, não o Canu do Botafogo. Ah, tá. Cano. Ah, não, o Cano é excelente, o argentino. Sim. Ah, esse é muito bom jogador. E assim, raçudo, combina com o Corinthians. Eu acho que ia ser... É muito bom. E mesmo com o Vasco com dificuldades... ao longo do campeonato, ele mostrou que tem faro de gol, não perde jogada, é raçudo, é dedicado. Eu acho que ele pode cair nas graças aí da torcida do Corinthians e pode ser uma grande contratação. Concordo. Cano, você gosta? Também gosto sim. É um jogador que começou bem o campeonato, depois caiu um pouquinho, como todo o time do Vasco. Mas é um cara que sabe, um homem de área. Mais de 60% dos gols do Vasco. Sabe, é um homem de área, ele aproveita ali aquele pequeno espaço dentro da área para converter em gols. É bom jogador, eu gosto muito. Tem mais gol que todos os atacantes do Corinthians juntos. Além dele saber fazer gol, ele tem uma coisa que ele é inteligente. Ele não sai da área.
Ele não tem mobilidade. Ele reconhece a sua limitação. Ele não tem então, ele não tem mobilidade. Ele foi oferecido para o São Paulo e não acertou por falta de mobilidade. Mas eu concordo com o professor. No Corinthians ele arrebenta. Tá legal. Vamos. Então,